Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma, tudo bem? Tudo certo? Estamos chegando para mais uma edição do Radar Esportivo. Aproveito para pedir aí para que você se inscreva no nosso canal, no YouTube do Galera Mix, né? No portal Galera Mix, né? Inscreva, deixa o seu like, enfim, deixa o seu comentário, interaja com a gente também. Moçada do site, nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Tivemos aí também entrevista com o Betinho Giacomotti, superintendente da Fundação Municipal de Esportes aqui de Tijucas. Muito obrigado pela audiência. Continuem acompanhando, compartilhem, enfim, os conteúdos do Galera Mix e do Radar Esportivo. Tá certo? A gente vai começar aqui então com o nosso radar, falando de campeonato catarinense, onde a bola rolou nesse final de semana, todos os jogos do domingo, 4 da tarde, na penúltima rodada do primeiro turno da primeira fase. Nós tivemos, né, jogos importantes e que colocaram aí uma pimenta para essa 11ª rodada, para essa última rodada da quarta-feira, que, enfim, tá demais, né? Bom, vamos lá então aos resultados. O Avaí venceu o Hercílio Luz pelo placar de 2-0, boa vitória do Avaí, jogou para o gasto e se garante cada vez mais aí, né? Já está na próxima fase, já está na fase de mata-mata, e deixou o Hercílio Luz na briga aí contra o rebaixamento, ali na confusão no meio da degola ali, né? Tá bem pertinho, tá bem disputado, enfim, esse meio de tabela para a gente já fala sobre isso daqui a pouco. E o Avaí venceu, enfim, o Avaí classificado já para as quartas de final. Bom, tivemos ainda o Concórdia empatando com o Criciúma. E aí, resultado não foi bom para nenhum dos dois. O Concórdia segue ameaçado pela zona do rebaixamento, está ali perto. E o Criciúma segue no Z2, na zona de rebaixamento. 8 pontos para o Criciúma, né? Criciúma, portanto, aí pode, né, escapar do rebaixamento, ao mesmo tempo que pode se classificar ou pode ser rebaixado. Enfim, rodada que promete, né? Brusque e Joinville ficaram no 0-0. Terminou empatado o jogo 0-0 entre Brusque e Joinville. Chapecoense e Marcílio Dias, empate em 2-2. Jogo da líder Chape, né? Líder e vice-líder empatando aí na classificação. Metropolitano e Juventus. Jogo terminou empatado em 3-3. O Metropolitano chegou a estar vencendo por 3-1. O Juventus foi buscar o empate e com isso o Metropolitano agora está na segunda divisão do Campeonato Catarinense, já rebaixado, né? Chance aí tá irreversível por Metrô. Portanto, rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. E o Próspera, no sul do estado, venceu o Figueirense do estádio Heriberto Wilson pelo placar de 1-0, com pênalti marcado aí para o Próspera, segundo os analistas, pênalti mal marcado, né? Lance polêmico do jogador do Figueirense, do Felipe Gregório, e também depois teve um pênalti, um lance que seria pênalti a favor do Figueirense, que não foi marcado pela arbitragem, pelo Braulio da Silva Machado, que estava apitando a partida e, enfim, o Figueirense acabou perdendo 1-0, não jogando bem mais uma vez, tendo dificuldades na criação. Resultado ruim, né, para o Figueirense. Esse resultado deixou o Figueirense com 10 pontos na 8ª colocação. Nesse momento, o Figueirense está se classificando para as quartas de final, né? Nesse momento ele enfrentaria inclusive a Chape, que é a melhor classificada. Então, só que ao mesmo tempo ele pode ficar fora desse grupo que se classifica para as quartas de final, né? E corre risco também de rebaixamento, né? Figueirense está numa situação muito complicada
depende só dele, é verdade. Agora, um tropeço pode complicar e muito a vida do Figueirense. Bom, vamos então repercutir sobre a última rodada do Campeonato Catarinense, que é o que interessa principalmente lá na parte de baixo da tabela, né? Avaí e Criciúma. Jogo importantíssimo porque o Avaí está classificado. Até tem brincadeira nas redes sociais da torcida do Avaí pedindo que o Avaí entregue o jogo. E por quê? Se o Criciúma vencer, pode ultrapassar o Figueirense, dependendo dos resultados. É a rivalidade entrando em campo, né? Portanto, Avaí, Criciúma, o Avaí já está garantido e o Criciúma luta. E o Criciúma precisa vencer porque tem que escapar do rebaixamento. O Criciúma, nesse momento, tem 8 pontos. E está atrás de Hercílio Luz e Concórdia, né? Então, o Criciúma precisa da vitória. Precisa demais do resultado, né? E tem que ser de vitória de 3 pontos contra a equipe do Avaí. Então, é um jogo importantíssimo para o Tigre, para as pretensões do Criciúma. Teremos ainda Concórdia jogando com o Juventus. É jogo importante, porque o Concórdia está ameaçado, depende dele, é verdade, mas tem que vencer. E ainda de quebra, dependendo da combinação de resultados, ambos com 10 pontos, Figueirense, Concórdia, o Concórdia pode se classificar. Concórdia pode se classificar se houver tropeço do Figueira, se houver tropeço do Figueirense. Então, veja que jogo nós teremos nessa quarta-feira, né? Enfim, jogos aí importantíssimos, todos, lembrando, 9h30 da noite, são jogos no mesmo horário, né? Jogos no mesmo horário, a última rodada do Catarinense. Joinville pega o Hercílio Luz e Joinville. Joinville tem 13 pontos, está ali também, não está com a sua classificação garantida para as quartas de final, né? Também não tem mais risco de cair, mas o Joinville quer essa vaga entre os 8 melhores. Então, Joinville pega o Hercílio Luz, que está envolvido diretamente na briga contra o rebaixamento, né? Ali daquele meio de tabela para baixo. Ele pode tanto se classificar como também ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Então é jogo importante. Brusque e Próspera. Brusque é vice-líder, né? Está com 19 pontos, 4 atrás da Chape. A Chape tem 23, então o Brusque está ali na segunda colocação. E pega o Próspera, que já está com a vida dele garantida, né? Próspera já está com a vida resolvida, não tem mais risco de cair para a Série B, também classificado para as quartas de final. Então, nós temos aí, né, o jogo Próspera e Brusque também, quarta-feira, 9h30 da noite. Né? Jogo absolutamente importante, né? Válido pelo Campeonato Catarinense. E teremos ainda Figueirense e Marcílio Dias e Figueirense. Bom, jogo importantíssimo para o Figueirense, porque o Figueirense nesse momento tem 10 pontos e está na 8ª colocação. Nesse momento ele se classifica para a próxima fase, né? Mas corre risco tanto de ficar fora das quartas de final do Campeonato Catarinense, como também, né, corre até mesmo risco de ser rebaixado, caso tropece nessa partida contra o Marcílio Dias. É um jogo muito difícil e o Marcílio Dias também quer vencer. O Marcílio Dias é o 6º colocado. Hoje ele enfrentaria o Avaí, que é uma pedreira, né? Já nas quartas de final. Então, é um jogo importante. O Figueirense só depende dele. Se vencer, está
na próxima fase. Agora, precisa jogar mais futebol, porque o Figueirense não vem jogando bem, não vem apresentando boas atuações nessa temporada, né? O torcedor está muito apreensivo, está sofrendo demais, né? Em pleno ano do centenário. Então é um jogo importantíssimo para o Figueirense, de uma rodada eletrizante do Campeonato Catarinense, né? O Figueirense com 10 pontos. Se o Figueirense tropeça, ele tem que torcer para Criciúma, Concórdia e o Hercílio Luz tropeçarem nos seus jogos, né? Para conseguir a classificação e também para não correr risco de ser rebaixado, né, para a segundona do Campeonato Catarinense. Então, meus amigos, é uma rodada daquelas e que tem 2 grandes nesse momento envolvidos nessa briga contra o rebaixamento. É o Campeonato Catarinense aí, né, em fase decisiva, né? A gente repercutiu então o Catarinense. Vamos falar de Libertadores da América. Libertadores da América que tem, né? Aliás, lembrando aqui também, né? Lembrando que a Chape está à procura, a Chape está liderando, né? Um novo técnico. A Chape está procurando um novo técnico. Parece que Zé Ricardo é o nome mais cotado aí para assumir, né, a Chapecoense, com a saída do Humberto Luza na semana passada, que foi para o Sport, né? Bom, vamos lá então falar de Libertadores da América, que tem brasileiros estreando já nessa semana, a partir dessa terça-feira, na fase de grupos da Libertadores, né? Da Libertadores aí, os times brasileiros vão estrear já nessa terça-feira. Tem emoção, tem Libertadores da América, tá certo? E a gente começa com o Internacional, que estreia. Joga nessa terça-feira, 7h15 da noite, contra o Always Ready, da Bolívia. Estão sempre prontos? Rapaz, deve ser um time muito bom, né? É da Bolívia ou da Venezuela? Agora me fugiu aqui, mas Always Ready, né? É da Bolívia, isso. E vai estrear contra o Internacional, adversário do Inter, né? E esperamos que o Inter possa estrear bem, fazer um bom resultado. Sempre é importante começar bem a fase de grupos da Libertadores. Ainda, 7h15 da noite, tem Santos jogando contra o Barcelona de Guayaquil. Time complicado, time difícil do Equador, né? Enfim, e o Santos, que está num grupo também complicado, que tem Boca Juniors, né? Então, a parada não é simples, parada complicada, que o Santos tem pela frente, 7h15 da noite também, né? É o jogo do Fox Sports. O jogo do Inter é o jogo do pay-per-view da Conmebol, tá certo? Ainda na noite, terça-feira, jogos das 9h30 da noite. Começando com Sporting Cristal e São Paulo. São Paulo Sporting Cristal. Jogo importante também. São Paulo que enfrenta o time peruano, né? Do Sporting Cristal. Também vai tentar começar bem essa fase de grupos. É importante, né? Como vem o São Paulo do Crespo para a estreia da Libertadores nessa terça-feira. Jogo 9h30 da noite. Ainda tem Vélez Sarsfield, né? Vélez Sarsfield, da Argentina, enfrentando o Flamengo e Vélez, né? Jogo também importante, estreia do Flamengo, que é sempre um dos grandes favoritos a Libertadores, pelo elenco que tem, pelo time que tem. É uma expectativa a ver como que o Flamengo vem para essa competição. Nós teremos aí, então, a estreia do Flamengo, time do Rogério Ceni, né? Que, enfim, estava ali naquela novela, estava dentro daquela novela com a Arrascaeta, da renovação de contrato, enfim, né? Mas Flamengo vai enfrentar o time argentino, o Vélez. São Paulo e Sporting Cristal e Flamengo e Vélez são jogos do SBT. 2 jogos que
tem transmissão na TV aberta pelo SBT, tá? Flamengo e Vélez para boa parte do Brasil, enquanto o jogo do São Paulo fica para São Paulo e alguns outros estados, né, e parte da rede, tá certo? Então, são os jogos dessa terça-feira. Temos ainda, na quarta-feira, o Palmeiras estreando contra o Universitário de Deportes, né, do Peru. Jogo importante, é a estreia do atual campeão do Palmeiras, que está no grupo A. Então, o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, estreia. Inclusive, o Palmeiras que vem vivendo cobranças, né? Não vem de bons resultados, não foi bem esse final de semana no jogo contra o Botafogo, né? E muita cobrança. E o Palmeiras agora tenta começar bem a Libertadores, já que é o atual campeão, o time do Abel Ferreira, que parece que vai ao mercado, parece que vai buscar jogador, vai contratar, né? Ainda tem Deporte Lagoaíra contra o Atlético Mineiro, né? Estreia do Galo Mineiro, o Galo contra o Lagoaíra, né? Estreia do Atlético, time que também se espera muito, que tem grandes jogadores, que tem um elenco recheado, né? E é uma expectativa esse time que agora é treinado pelo Cuca, né? E que todo mundo quer ver como que o Atlético vai se comportar. Já tinha bochicho lá que parte do grupo não estava satisfeito com o trabalho do Cuca, enfim, mas o Atlético inclusive venceu o confronto no final de semana contra o Boa Esporte, né, pelo placar de 2-1, né? Então, estreia do Atlético Mineiro. E o Fluminense, o Flusão, vai pegar na quinta-feira o River Plate. Chato, hein? Já vai começar contra o River Plate. A parada é duríssima, hein? Que estreia pro Fluminense. Que estreia pro Flusão pegar logo de cara o River, né? É um time complicado, é um time mais do que tradicional em Libertadores da América, né? Os times argentinos sempre, né, com muito peso em Libertadores, e o Fluminense tem essa missão de jogar com o River Plate. Torcida para que os times brasileiros se saiam bem nessa fase de grupo. Como eu sempre falo, é importante começar bem. Libertadores é uma competição complicada, é uma competição difícil, né? E, enfim, nós teremos, portanto, o início da fase de grupo da Libertadores. Aliás, tem Sul-Americana também, né? No próximo programa a gente fala mais sobre a Sul-Americana. Mas apenas um parêntese aqui, né? Essa história da Conmebol ter recebido vacina, né? 50 mil doses para imunizar jogadores, né? Ou seja, um fura-fila, hein, dona Conmebol? Para furar fila e vacinar jogadores, dirigentes, enfim, talvez seja a parte triste, né, dessa situação, dessas competições da Conmebol. Parece que no Brasil não vai vingar, né? Se essas vacinas entrarem aqui, elas vão ter que ser doadas ao SUS. Então, enfim, né? Agora, já que estamos falando de polêmica, né, a gente está fazendo mais rapidinho o podcast hoje, sexta-feira nós vamos aprofundar mais, mas já que nós estamos falando em polêmica, a bomba, né, o terremoto do final de semana no futebol mundial, que foi aí a criação da Superliga dos 12, né, de 12 clubes aí da Europa, 12 grandes da Europa, resolveram criar uma Superliga, né, uma competição, uma nova competição, né, que teria
times que participariam de forma permanente, são 15, mais 5 aí, né, que entrariam através de outros critérios. Enfim, e seria uma competição disputada no meio, né, bem no meio de semana, né, nas terças, quartas-feiras. Competição essa que já começaria, segundo esses clubes, já em agosto. Ou seja, se isso acontecesse ou acontecer, poderia implodir a Champions League. Poderia implodir a Champions League. Mas não só isso, é aniquilar o futebol mundial. Entre esses 12 clubes aqui, ó, tem Manchester City, tem Milan, tem Inter, tem Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, os times da Inglaterra, né? Quer dizer, gente, essa notícia, que tiro foi esse? Né? E isso com uma promessa de premiação aos clubes e de ganhos a esses 12 clubes, é quase, enfim, o dobro da Champions. Né? E isso colocaria fim, né? Não fim, mas, enfim, de fato, tornaria muito inviável a Champions, ou com times aí de menor expressão, né? Perderia o valor, e isso poderia enfraquecer demais também as ligas nacionais e, principalmente, médios clubes, os pequenos e médios clubes. Isso seria um impacto gigantesco no futebol mundial. Muita gente se manifestando, como Liga da Vergonha, como, né, gente do futebol, as confederações, a FIFA, né, foi mais contida na sua manifestação. Agora a UEFA ameaçou a expulsão desses clubes da própria Champions. Bom, enfim, as confederações continentais também, quer dizer, a polêmica está no ar, a discussão, a guerra de bastidores está no ar. É um tema muito importante para o futebol mundial e caso isso venha acontecer, vai abrir um precedente gigantesco para esses rompimentos e poderia tornar o futebol ainda mais elitizado. Né? O poder econômico aí agindo no futebol, né? Mais do que nunca. E independente se essa liga vai para frente ou não, os clubes já conseguiram o que queriam. Né? Atenção, e mesmo que esses permaneçam filiados, jogando as atuais competições, a ideia, né, a pressão desses clubes é por mais privilégios. É por serem maiores do que já são, para serem maiores do que já são. E caso eles façam essa liga, essa Superliga, né, vai aniquilar. Claro, todo mundo vai querer acompanhar essa competição. Né? Afinal, os maiores clubes vão estar lá. E aí a Champions, enfim, perderia valor, perderia mercado. Tem direito de TV, teria um monte de questão em discussão aí. Mas, enfim, esse é um assunto longo, é um assunto complicado e que a gente vai atualizando você sempre que pintar novidades, tá certo? Gente, Radar Esportivo mais rapidinho dessa vez. Muito obrigado aí a todos pela audiência. Já peço para que você se inscreva no Radar Esportivo, no canal do Portal Galera Mix, né? Aqui no YouTube. Se inscreva, ative o sininho, deixa o seu like e, claro, moçada do site também, a gente agradece, muito obrigado pela audiência, pessoal do site do Galera Mix, do YouTube, pessoal que está sempre junto com a gente aqui também, tá bom? Gente,
Obrigado, ótima semana. Até a próxima e lembrando sempre, se tá na rede, é gol.